Muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que confere aqui o portal da SP Rio Mais. A gente recebe hoje aqui na nossa entrevista diária aqui no site, Celso Bré, árbitro do futebol amador daqui de São José dos Campos e também aqui do Vale do Paraíba. Celso, muito obrigado por conceder essa entrevista aqui para a gente e, claro, já de antemão, já desejo também parabéns aí pela sua volta ao futebol amador de forma oficial. Ô Pedro, obrigado. Primeiramente aí, né, meus cumprimentos aí aos espectadores, aos internautas. Eu fico mais feliz, né, cara, porque depois de 6 meses eu posso dizer que voltei para minha casa, né, porque eu sou de dentro do futebol e são 45 anos que eu mexo com futebol, como jogador, como dirigente e agora como árbitro. Então, me sinto muito feliz de estar voltando a fazer minha atividade de arbitragem. E para o pessoal de casa saber, né, quem que é o Celso, né, o que que aconteceu com o Celso. O Celso ele foi agredido por um jogador de futebol durante uma partida do futebol amador em Caçapava, isso em dezembro do ano passado. Foi no jogo entre Barcelusa e 14 de abril, no Campo Nova Caçapava. Isso aconteceu no final do ano passado. E Celso, né, faz praticamente aí 5 meses, né, que isso aconteceu. Como é que foi passar por essa situação? E eu também queria te perguntar, né, já que passou já um certo tempo já desse caso, o jogador, houve alguma punição ao jogador ou até mesmo um pedido de desculpa do próprio atleta? Ô Pedro, a competição era na cidade de Caçapava, era uma semifinal da Taça da cidade de Caçapava. E pelo que eu consegui apurar, o jogador é da cidade de Taubaté. Então, o pouco que eu sei é que ele continua fazendo lá as atividades dele lá, jogando futebol lá em Taubaté e tal, não na mesma equipe, né, mas outras equipes por lá. E não, até mim não chegou. A única situação que eu soube, até por conta de vídeos e tal, que ele pediu desculpas para o time por ter prejudicado a classificação da equipe dele, mas que em nenhum momento demonstrou preocupação com a minha saúde ou com a minha integridade física. Mas é uma preocupação também que eu não tenho, viu, cara? Eu acho que, como eu disse, eu estou no futebol já há algum tempo, então a gente já viu algumas coisas, né? Algumas agressões, até comigo mesmo, né, cara? De repente já teve aí, tem 18 anos para 19 anos de arbitragem. Eu já passei por uma situação e agora no final aí praticamente da minha carreira, né, cara, eu estou passando por isso. Então eu constituí um advogado, já tenho um boletim de ocorrência feito e a gente vai procurar aí os meios legais aí para que as pessoas respondam por aquilo que fez. E Celso, vamos dizer assim, né, o que que a gente pode fazer, né, o que que a sociedade ou até mesmo a imprensa ou os órgãos de segurança pode fazer, né, para minimizar esses casos de violência, principalmente contra árbitros, né? E a gente também pode pegar aqui, além do seu exemplo, a gente tem um exemplo também que também no final do ano passado, um árbitro também foi agredido lá no Rio Grande do Sul. Esse último final de semana, né, agora de abril, né, o último final de semana de abril agora, a gente também teve um caso, né, não teve uma certa agressão, mas teve um pequeno um avanço assim do jogador do Náutico sobre uma árbitra lá em Pernambuco. O que que você acha que a gente pode fazer para minimizar esses casos de violência, principalmente contra os árbitros de futebol? O Pedro, como eu disse, eu fui jogador profissional de futebol, né? Então, no âmbito profissional, a estrutura já protege a arbitragem de uma forma mais concisa, né, cara, mais forte. Eu acredito que a punição para esse jogador, meu, entre aspas, profissional, né, cara, vai ser grande, e vai ter uma repercussão na carreira dele muito negativa, né, cara? Porque muitos poucos clubes hoje contratam
jogadores que têm algum tipo de problema disciplinar, ou de ética, ou moral. Na, no futebol amador, funciona de uma forma diferente, tá? Eu, como coloquei, já fiz o boletim de ocorrência e vou buscar os direitos legais para que isso, que agressão, né, que eu sofri, quem me agrediu responda de uma forma mais severa. É, é uma situação para que outros árbitros não fazem, até porque é uma situação que nós ficamos muito sozinhos, muito solitários nessa busca por justiça. Eu tenho muitos amigos, eu tenho muitas pessoas que me conhecem do futebol ou na minha vida social mesmo, mas essa busca por justiça é uma coisa muito pessoal, solitária e difícil, porque você não tem um apoio de entidades ou de sindicatos ou de alguma entidade, prefeituras ou secretaria de esporte que possam estar te ajudando. Você me perguntou o que se pode fazer. Eu já tive uma reunião um tempo atrás com um secretário de esportes, até aqui de São José dos Campos mesmo, que ele até me colocou isso, de fazer um fórum que reunisse todas as pessoas envolvidas com o futebol, porque nós vemos aí as pessoas investindo nas equipes, com jogadores, tem muitos até no amador sendo remunerados, uniformes de primeira linha, e campos de qualidade, estruturas boas, tal, mas não investem no árbitro, esquecem, de repente, de dar um curso para arbitragem, de dar uma remuneração melhor para que a gente possa. Hoje, na cidade, a gente tem, aos domingos, aí, em torno de 300 a 400 jogos de futebol. E não tem a quantidade de árbitros necessários e árbitros com qualidade necessária para atender a todos os jogos. Então, acho que até nessas situações acaba tendo um árbitro lá que, de repente, num jogo mais pesado, mas o árbitro é menor, acho que até o jargão que a gente usa no nosso meio, o árbitro é menor do que o jogo. Então, acaba acontecendo de ter alguns problemas, ele não conseguir conduzir a partida como deve, não ter a segurança necessária para ele fazer a condução desse jogo. Então, acho que teria que ter um envolvimento geral de todos envolvidos no futebol para que a gente pudesse melhorar essa qualidade dos nossos jogos. Tá? Bom, e Celso, eu queria também, você meio que já respondeu essa próxima pergunta que eu vou fazer, mas também eu queria que você falasse, né, como é que você vê a imagem da profissão, né, a imagem do árbitro no atual cenário do futebol brasileiro? Isso também incluindo, né, a gente vê também que a profissão da arbitragem, ela vem sido, vamos dizer assim, auxiliada, né, ultimamente com as tecnologias, né, o VAR, né, também teve a tecnologia, né, do no goal, gol, enfim, que a bola entra, não entra, né, inclusive gerou muitas polêmicas ao longo todos os anos aí, né, do futebol. Como é que você vê a imagem da profissão junto com essas tecnologias que infelizmente a gente não tem, né, no futebol amador e a gente também não tem nem noção, né, nem ideia como isso pode ser aplicado no futebol amador. Mas como é que você vê a imagem da profissão, a imagem do árbitro no cenário do futebol brasileiro e também mundial nesse atual momento? O Pedro, tem tido um aumento muito grande da visibilidade, né, da arbitragem, né, cara? Nós, um tempo atrás, eu lembro, eu sou do meio do futebol, então qualquer árbitro que viesse fazer os jogos dos times profissionais, ou aqui em São José, ou em qualquer lugar, a primeira coisa que você faria era, pô, de estar xingando o cara, de estar fazendo, sendo hostil à pessoa do árbitro e da comissão de arbitragem. Hoje, você já tem muitos árbitros que têm uma visibilidade maior. Então, isso traz um pouco mais de seriedade, um pouco mais de comprometimento, um pouco mais de... As pessoas sabem da qualidade do trabalho da arbitragem.
com esse advento também da internet, como você colocou, de repente, do VAR, hoje se discute mais regras de futebol, se conhece mais regras de futebol. Então, muitas vezes, tem algumas situações que o árbitro marcando, muitos dos que estão envolvidos ali sabem o porquê que ele está marcando, e isso facilita o nosso trabalho. Eu acho que eu gosto muito do jogo, do futebol, e a gente vê nos programas de esportes, muitos. Você tem uma meia hora dos gols, das jogadas, tal, mas aquilo que faz o programa ganhar uma audiência maior, tal, as polêmicas com relação à arbitragem, aquilo que você falou, gol, não gol, de repente uma jogada que de repente traz uma interpretação. Então, tudo isso ajuda para que nós possamos, árbitros, aí também nos prepararmos, estarmos mais qualificados para, quando nós formos para o jogo, a gente tomar as nossas decisões, mas sabendo aquilo que nós estamos com segurança, com sabedoria, aquilo que nós estamos tomando de decisão nos jogos. E quem está envolvido no jogo tá saber o que a gente está fazendo ali e o porquê que nós estamos fazendo, né? Sim, legal. E agora, Celso, vamos falar de coisas boas, né? É você que voltou, né? Teve esse caso, né, no final do ano passado, lá em Caçapava, e nesse último final de semana, né, mais precisamente no sábado, você voltou a apitar os jogos do futebol amador de forma oficial, né? Você comentou comigo um pouquinho mais cedo também que você havia apitado alguns amistosos, né? Mas jogos oficiais de campeonato você voltou nesse último final de semana, inclusive no duelo entre Bosque e Sinos, aqui na zona sul de São José dos Campos. E agora conta para mim, qual foi a sua emoção de voltar a apitar um jogo de futebol amador, né? O que você sentiu quando você pisou no gramado que você tanto, né? Você falou inclusive no começo, desde sempre você que é da casa, né? Voltou à sua casa, que é o futebol. Como é que foi a emoção de voltar a fazer o que mais gosta? Cara, Pedro, fiquei muito feliz, cara, muito contente, não só de voltar, mas aonde eu voltei, né, cara, com pessoas que eu conheço, que eu tenho, que são mais ou menos da minha faixa etária, né, cara, apesar de eles serem sessentões, eu tenho aí uns 5 anos a menos, 6 anos a menos, mas são pessoas do meu convívio. Tanto é que eu até falei, não sei se comentei com você ou com outro repórter, que pelo menos 80% das pessoas que estavam envolvidas ali do jogo, eu conhecia pessoalmente. Então, para mim, foi uma alegria muito grande de voltar, de estar dentro do campo de jogo, de estar com amigos, com pessoas que a gente gosta, e terminando o jogo da forma que a gente terminou, sem ter interferido no resultado da partida, sem ter nenhum tipo de polêmica maior com relação ao resultado ou alguma uma situação de jogo. Então, fiquei muito feliz, muito contente. E agora que negócio, é dar continuidade. Eu tenho meus projetos pessoais de vida também, né? Eu tenho uma empresinha de arbitragem, eu tenho uma empresa de eventos, então tudo isso também eu vou colocar agora, junto com a família, com os amigos, em discussão e ver aquilo que a gente realmente quer. Tem uma proposta aí para a gente estar trabalhando em outras cidades aqui da região também, mas tudo isso a gente vai pensar com calma para que a gente possa tomar a melhor decisão. Bom, e Celso, para a gente encerrar aqui a nossa entrevista, vamos falar também de um tema que é bastante atual aqui, né, na nossa sociedade, né, que é a inclusão. Como é que você vê a sua visão sobre a inclusão da mulher na arbitragem principal, né? E quando a gente fala principal, é a árbitra central do jogo, né? Porque as mulheres sempre tiveram ali a sua presença, né, na bandeira, né, nas assistentes, né, o quarto árbitro, até mesmo fora, né, do árbitro de vídeo e tudo mais. Mas agora que a gente está começando a ter a tendência das mulheres como árbitra principal, como é que você vê essa iniciativa e essa inclusão que aos poucos vai acontecendo no futebol brasileiro e mundial também? Eu vejo sempre com bons olhos, cara, porque
futebol foi feito a sua própria história, a sua própria motivação de ser é da igualdade, é da inclusão de todos. Então, quando eu vejo mulheres vindo, tendo coragem, né, para estar arbitrando, porque ainda é um ambiente um tanto quanto hostil, mas com a ajuda dos que estão envolvidos, com outros árbitros, eu mesmo sempre tenho uma ou duas meninas que são minhas auxiliares, ou então, como árbitras, eu vou passando algumas informações, vou dando algumas instruções, para que a gente possa fazer desse espaço um espaço mais plural possível. Eu acho que a mulher, como está na sociedade de uma forma presente, isso é inegável, e o futebol faz parte disso, né, cara? Então, nada melhor do que elas possam estar, são competentes, têm qualidades físicas. É lógico que a gente tem um problema cultural, né, da imposição física, da imposição do machismo, muitas vezes, quando a gente perde um pouco da razão, e isso a gente vê de uma forma geral, aí, não só no futebol, mas com tempo, com educação, com formação, com posturas também de preparo de quem vai estar, das mulheres que vão estar entrando no nosso meio. Hoje nós temos na Federação Paulista a Ana Paula, que é a responsável, né, cara, pela arbitragem no estado de São Paulo, e fazendo um trabalho de uma qualidade impressionante. Então, eu acho que isso só vem a crescer, é uma coisa que não vai parar, é lógico, vai ter seus problemas, vai ter as suas dificuldades, mas naturalmente isso vai acontecer e a gente vai ter como o Zagallo brincava, né? Nós vamos ter que engoli-las, né, meu? Mas não de uma forma pejorativa, nada, mas fazendo parte daquilo que o futebol, como uma coisa cultural, como um esporte de inclusão, vai estar abrindo as portas e não vai ter como você impedir que isso aconteça, porque nós fazemos parte da sociedade, as mulheres fazem parte da nossa sociedade, e o esporte está inserido nisso, né, cara? Então, sejam bem-vindas, e aquilo que a gente puder estar ajudando, a gente vai estar ajudando, dando os caminhos para que a coisa aconteça com mais facilidade. Perfeito, Celso. A gente já está chegando aqui, né, para o nosso fim da nossa entrevista e novamente eu agradeço muito a você, você que tem uma história muito bonita, né, no futebol amador, você inclusive também que é muito querido também, né, nos boleiros aqui do futebol amador de São José dos Campos, considerado até um dos maiores árbitros do futebol amador, não só de São José dos Campos, mas também aqui de todo o Vale do Paraíba. Eu agradeço muito a sua entrevista, a sua colocação, né, a sua visão também sobre o futuro, sobre a profissão da arbitragem aqui para a gente da SP Rio Mais. E claro, eu aqui de antemão desejo a você uma boa sorte e um bom retorno também às atividades profissionais aí nesse ano, nessa temporada de 2022 do futebol amador, que só está começando, e também aí para os próximos anos, se Deus quiser. Ô, Pedro, eu que agradeço o convite para estar falando sobre futebol. Eu adoro de falar de futebol, de falar de arbitragem, que é uma paixão que a gente tem aí por mais de 20 anos. E quando você precisar, já é meu amigo, já estamos aí com as nossos contatos alinhados, precisando, só chamar que a gente tá junto aí para estar ajudando. E é isso, né, cara? Acho que na vida a gente tem que estar fortalecendo nossas amizades, fazendo novas, e o futebol e o esporte, de uma forma geral, foi feito para isso, né, cara? Para que a gente seja pessoas e seres humanos melhores, né, cara? Então, muito obrigado você pelo convite mais uma vez. Estamos sempre às ordens aqui. Eu que agradeço, Celso, muito obrigado pela sua presença. Até uma próxima oportunidade. SP Rio Mais, conteúdo de verdade.